Semana quente em Brasília com as atenções voltadas para as pautas econômicas de interesse do governo. Tema para o nosso analista de política, o João Henrique Rummel, que é diretor executivo da Action Relações Governamentais, que já está conectado aqui conosco. Boa tarde, Rummel. Mais uma vez, obrigada aqui pela sua participação. Boa tarde. E é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Ô Rummel, a discussão que gira em torno da meta fiscal segue entre os temas dessa semana. Segundo o jornal Valor Econômico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com líderes dos partidos da base aliada na Câmara dos Deputados para tratar deste assunto. Como é que está essa movimentação, Rummel? Olha só, eu acho que o Lula, quando na semana passada ele deu a notícia que era difícil atingir as metas, ele já está prevendo que o Congresso não vai colocar meta zero na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque se ele colocar a meta zero na Lei de Diretrizes Orçamentárias, as emendas dos parlamentares acabam podendo ser contingenciadas. E aí o poder que hoje está das emendas na mão dos deputados volta novamente para o Executivo. E os parlamentares não vão deixar isso acontecer. A forma é como que isso vai fazendo, e ele, para não sofrer uma nova derrota, já com uma coisa que está quase consumada, ele já anunciou que não está preocupado com o déficit zero. Uma outra coisa também que é importante ressaltar nessa conjuntura é que ele falou que dinheiro bom não é no tesouro, dinheiro bom é o que está em obras. Por que ele está falando isso? Porque quando ele falou do PAC, ele colocou 700 bilhões para o PAC em 4 anos, só que desse quase 400 é de emendas parlamentares. Então ele está quase que mandando uma mensagem para os parlamentares assim: quem botar as suas emendas no PAC, eu vou dar preferência para pagar, mas que ele vai ter que bater na sala de cada deputado e pedir para colocar os recursos nas obras do PAC, ele vai ter que fazer. Tá certo. E temos duas agendas importantes, né, Rummel, que é a votação do relatório preliminar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, que deve acontecer amanhã no Senado, e também tem a votação da reforma tributária. Como é que ficam as expectativas em torno dessas duas decisões? Olha só, a LDO, na realidade, ela tá na Comissão de Orçamentos ainda, que está dentro do Congresso, e que já era para ter sido votado o relatório preliminar. Então, nas função dessas discussões e desse posicionamento, eu acho que tende a adiar um pouquinho mais essa decisão da lei ordinária. Mas dentro do Congresso hoje, principalmente no Senado, nós temos três assuntos bastante importantes. E eu acho que os três assuntos são três recados que o Senado quer dar para a sociedade. O primeiro, que ele quer votar a reforma tributária para falar que ele está prestando um serviço para a sociedade, onde os senadores estão trabalhando. Também tem na pauta de quarta-feira a PEC 8, que é aquela que limita os poderes de ação do Supremo. Também está pronta para se votar. E eu acho que é um recado do Senado para o Supremo. E na quinta-feira tem os vetos, no qual está o arcabouço fiscal, CARF, entre outros. E também vai seguir para dar um recado para o executivo, tá certo? Que ele precisa cumprir as palavras. Ele precisa cumprir os acordos, senão vai sofrer uma derrota atrás da outra. E, Rummel, só para a gente encerrar, né, está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro, a votação que deve derrubar os vetos do presidente Lula ao marco temporal sobre demarcação de terras indígenas. Como é que está o clima entre os parlamentares da FPA? Eu não digo só os parlamentares da FPA, mas eu acho que os parlamentares, de uma forma geral, dentro do Congresso, estão todos hoje, eu acho que uma visão bem prática de que vão derrubar os vetos do presidente na questão do marco temporal. Certo? E também temos que alertar que na Câmara, também na semana passada, foi lida o texto da PEC 132, que é a da indenização, que deve ser criada uma comissão especial. Então, essa semana nós vamos ter dois, quanto à questão indígena, acredito eu que vamos ter uma votação expressiva para a derrubada do veto, e nós vamos ter o início da discussão na Câmara da indenização pela desapropriação de terras indígenas. Tá certo, Rummel. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez. Boa segunda, boa semana. Muito obrigado aí mais uma vez e boa tarde para todo mundo.